O nosso grande barato é achar a voz tipográfica para as empresas. Cada empresa tem uma personalidade. O que a gente faz é mergulhar nessa personalidade, conversar muito com a equipe da empresa, entender todo esse universo que permeia a marca e criar uma voz própria para ela. A gente encontra essa voz e traduz isso visualmente. A Plau foi chamada para um projeto sensacional: evoluir junto com a equipe da Globo a voz tipográfica da marca. A gente vem desde 2014 com a mudança da marca, né, com a evolução da marca, a marca que está em movimento, a marca que fala de uma outra forma e está sempre em transformação. E a gente sentiu que a tipografia precisava acompanhar essas mudanças. 100 milhões de pessoas veem o conteúdo da Globo todo dia. Então como é que a gente cria uma tipografia para falar com 100 milhões de uns? É um desafio tanto, né? A partir da conversa inicial com a equipe, a gente descobriu 3 pontos-chave para esse projeto. O primeiro é que ele teria que ser global, no sentido de respeitar o legado desses 52 anos de história e principalmente dos últimos 30 anos, que é quando o Hans Donner criou essa linguagem visual. O segundo ponto é que ela deveria ser multiplataforma. A gente está pensando essa fonte para a realidade virtual, não é mais só para televisão, a gente já está pensando ela para as próximas aplicações. O terceiro ponto foi o de flexibilidade. A família tipográfica deveria ser capaz de vestir diferentes personagens e comunicar diferentes mensagens. A tipografia, nesse universo de imagem que a gente vem vendo todos os dias, todos os minutos na televisão, ela é aquilo que costura. Ela pode ser uma voz alegre, ela pode ser uma informação séria. Então a tipografia ela passou a ser uma prioridade nessa nova visão de marca da empresa. Quando a gente desenha uma fonte, a gente tem sempre algumas letras xodó, que carregam a personalidade da fonte nas costas. O G é super circular e tem a terminação muito parecida com o título do jornal Globo. Esse caractere está no imaginário popular do que é a Globo. A Globotipo arredondada é a voz da Globo dos 30 anos para cá, passada limpo para os próximos anos. O segundo passo foi criar a fonte texto. A gente pegou a personalidade da Rounded e microarredondou os cantos, ou seja, transformou os cantos que eram redondos em retos e fez microarredondamentos, muito inspirado pelo logotipo da Globo. Para compor e finalizar a paleta tipográfica Globotipo, a gente criou uma versão condensada. A gente identificou que no Jornal Nacional, em títulos, em cartelas, a condensada vinha bem a calhar com a função de economia. O que faz ela ser super flexível são as diferenças de peso. Nas 3 você vai de thin a black com os respectivos itálicos. Isso sempre foi uma característica da Globo, essa acessibilidade e essa amplitude de comunicação com várias classes e vários locais. Então a gente queria que as pessoas, onde elas estivessem, com a idade que elas tivessem, que elas pudessem reconhecer essa tipografia como algo da Globo. A dificuldade maior do projeto foi criar uma fonte que quando fosse para a tela, ela realmente brilhasse. O processo que a gente usa para fazer isso funcionar é o hinting. Uma das questões mais determinantes dessa nova visão tipográfica da Globo é encarar a tipografia como um ativo. Ela é um ativo dessa marca, ela é um bem que a Globo tem e que a gente pensa em não só manter, mas multiplicar para os próximos anos, para que esse bem atenda de forma extremamente modular e variada todas as necessidades que a gente tem aqui, sejam institucionais ou sejam de comunicação na empresa. Quando eu vi a fonte da Globo pela primeira vez sendo usada no Jornal Nacional, a emoção foi gigante. Milhares de pessoas ligadas na televisão naquele momento, vendo um trabalho que a gente criou para uma marca tão importante. Isso fez com que a gente entendesse a dimensão do nosso projeto.